Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa, a nossa reunião. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar sempre conosco, esteja com todos nós. Nós lembramos sempre que é importante que a reunião seja compartilhada com seus amigos, com seus familiares, né? Para que ela tenha maior divulgação. É importante que as nossas reuniões tenham divulgação. Importante também que deem o seu like, porque assim o YouTube também vai disponibilizar a reunião, né, por mais tempo e para mais pessoas. Sempre que nós damos início, nós lembramos aquele nosso aviso, né, de que nós alternamos sempre temas do Livro dos Espíritos, temas do Evangelho e temas especiais. E hoje, já iniciando o mês de dezembro, nós temos um tema especial. Aliás, o mês de dezembro é sempre um mês especial para todos nós, né, pela maior proximidade com Jesus, pelo Natal. Então, o nosso tema de hoje é o Cristo Consolador. E para nos trazer esse tema, nós vamos ter também uma convidada especial, Marisa Correia, que é integrante do abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã. E nós vamos pedir agora as saudações iniciais da Marisa para nós. Por favor, Marisa, suas palavras iniciais. É com muita alegria que estamos aqui, junto dos companheiros do Lar de Teresa, para estudarmos um pouco, trocarmos ideias sobre o Evangelho de Jesus na clareza da doutrina espírita, que nos esclarece tanto. É um prazer estarmos aqui. Obrigado, Marisa. Vamos então agora nos prepararmos, né, para nossas reflexões, fazendo a nossa leitura e, em seguida, a nossa prece. A leitura inicial, né, sempre lembramos, ela tem sempre relação com o tema de hoje, né? E hoje o nosso tema é o Cristo Consolador. A nossa leitura é uma leitura do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? E tem o título O Jugo Leve. Começa com uma citação do Evangelho de Mateus, né, como está colocado aqui, que diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é leve o meu jugo e leve o meu fardo. E o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz? Todos os sentimentos, miséria, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança em Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós que estáis fatigados, que eu os aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é suave, pois que apenas impõe, como dever, o amor e a caridade. É uma página do Evangelho, é uma página de Allan Kardec. Vamos então agora fazermos a nossa oração e nos prepararmos para as nossas reflexões de hoje. Mestre Jesus, mais uma vez, Mestre querido, nos lembramos que nos disseste que nestas ocasiões, quando estivéssemos reunidos, dois ou mais em teu nome, estarias conosco. E é por isso que temos a certeza, Mestre querido, de que estás conosco, que estás sempre conosco, nos apoiando, nos abençoando, sempre. Nós que somos do seu rebanho, Mestre querido. Pedimos mais uma vez a sua bênção para que essa nossa reunião transcorra em paz, que nós nos concentremos, que nós bem aproveitemos esses momentos que são tão importantes para nós, sobretudo nesse mês em que escolhemos para celebrarmos o Natal, nos lembrarmos especialmente de Ti, Mestre querido. É por isso que nesse momento pedimos ainda as melhores vibrações para a nossa companheira Marisa, responsável pelo tema de hoje. Em nome, mais uma vez,
dos benfeitores da nossa casa em particular, em teu nome, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos agora iniciarmos a nossa reunião e as nossas reflexões. Que assim possa ser. Graças a Deus. Então, Marisa, por favor, a palavra agora é sua. Nós hoje estudando o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação de Allan Kardec, que foi publicado em 1864. Nós vamos estudar hoje especificamente o capítulo 6, no início do capítulo 6. E o Cristo Consolador. É esse o nosso tema de hoje, o Cristo Consolador, falando no nosso irmão maior, Jesus Cristo, o nosso Cristo Consolador. O Cristo que consola, que alivia, que aconchega cada um de nós. É sobre esse assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. E a primeira questão que, quando a gente pensa no Cristo Consolador, é fazer uma pergunta: você tem alguma aflição? Você precisa de consolo? Você se sente sobrecarregado na vida particular, na vida social, no nosso mundo de hoje? Você se sente sobrecarregado? Você precisa de alívio? Você precisa de consolo de Jesus, do nosso Cristo Consolador? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nesse início do capítulo, né, a mensagem de Mateus, que fala, já foi lido aqui, nós vamos repetir: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, está escrito por Mateus, mas foi Jesus quem falou. Vinde a mim, é um convite. Vinde a mim, para nos aproximarmos de Jesus. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E essa foi a pergunta que eu iniciei a nossa reflexão. Você está aflito? Você se sente sobrecarregado? E Jesus afirma: eu vos aliviarei. E continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Aprender com Jesus, aprender com o nosso mestre, nosso modelo e guia. Modelo para ser copiado, guia para ser seguido. Essa é a condição que Jesus expõe nesse item do Evangelho de Mateus. Aprendei comigo, que sou humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. As nossas almas estão precisando de repouso, a minha alma, a sua alma está precisando de repouso, de consolo, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí a gente primeiro faz uma reflexão, um estudo sobre o que seria o jugo. O jugo é aquele aparelho que é colocado unindo dois bois que carregam, né, que tem carga na carroça que vem atrás deles, e une os bois, faz uma união para eles não se distanciarem, eles não perderem o rumo, eles ficarem conectados e, com isso, distribui o peso e também organiza a caminhada. É interessante isso, né? E fala sobre o fardo. O fardo é o peso. O que eu estou carregando? E a primeira reflexão que eu gostaria de fazer sobre o fardo leve que Jesus nos propõe é o fardo que nós estamos carregando, que é pesado, que nos sobrecarrega, que pesa nos nossos ombros, porque nós estamos preocupados com as coisas do mundo.
acumulando bens materiais. A nossa preocupação, acumulação. Então, isso nos pesa, é um fardo pesado. Mas Jesus nos oferece, nos diz que o fardo dele é leve e suave. O jugo e o fardo são leves e suaves. Por quê? Porque é uma oferta espiritual. Jesus, nesse instante que fala aqui conosco, que fala diretamente para aqueles discípulos que estavam junto deles naquela época e que falam para nós até hoje, para os nossos corações, para as nossas mentes, oferecendo esse alívio para nós nos preocuparmos, nós acumularmos bens espirituais. Por isso que é leve e suave. E aí eu estava pensando como que eu poderia identificar isso numa passagem do Evangelho que mostrasse essa situação. E eu me recordei dos dois discípulos que vão de Jerusalém para Emaús. É interessante. Logo após a crucificação de Jesus, para falar a verdade, 3 dias após a crucificação de Jesus, a situação ali em Jerusalém estava crítica. Os apóstolos, os discípulos de Jesus se dispersaram, eles ficaram desiludidos, eles ficaram desesperançados, eles se afligiram com a situação de Jesus ter sido crucificado e começaram a se dispersar naquela situação ali em Jerusalém, onde estavam. E dois caminhavam se dirigindo para Emaús, uma cidadezinha, uma localização muito próxima de Jerusalém. Estavam caminhando, conversando exatamente sobre a dificuldade que estavam vivendo sem Jesus. Como pode o mestre, aquele senhor que orientava, que ensinava, que mostrava o caminho para eles seguirem, foi crucificado? Eles agora se sentiam sozinhos, desamparados, estavam aflitos e sobrecarregados. E eles foram conversando sobre essa situação, caminhando a pé para Emaús. Naquela época não tinha Uber, então a gente tinha que caminhar, a gente, né? Talvez a gente estivesse lá, mas não nessa situação de amigo de Jesus, né? É difícil. Mas eles caminhavam conversando sobre essa situação e falavam da desesperança, da dificuldade, e cada vez se afastavam mais de Jerusalém. Em hebraico, a palavra Jerusalém significa cidade da paz. E aí a primeira referência, eles se distanciavam da cidade da paz e conversavam. Nisso se aproximou um homem, juntou-se a eles na caminhada e começou a conversar com eles. Mas não se envolveu nessa conversa de desesperança do que estava acontecendo. Esse homem começou a falar das escrituras, dos profetas, das profecias dos ancestrais lá do Velho Testamento e falava que tudo aquilo era para a glória do Senhor, o que aconteceu com aquele Senhor, o nosso mestre, né? O mestre daqueles dois discípulos, já estava programado, já estava sendo anunciado há muitos e muitos tempo. Mas olha que interessante, era Jesus ali, em espírito. E aqueles dois discípulos não reconheceram Jesus. E Jesus falava sobre as profecias, sobre a vinda dele, sobre essa finalização da vida dele, que era necessário para ele poder ressuscitar, né? É uma necessidade para ele mostrar a sobrevivência da alma. Mas os homens não entendiam, continuavam na sua caminhada, se afastando mais de Jerusalém, da cidade da paz. E caminhavam
Quando chegou próximo de Emaús, já estava nas proximidades da cidade, entrando na cidade, eles viram que esse homem que estava junto deles, que era Jesus, mas eles não reconheciam Jesus, o homem começou a se afastar, continuando a caminhada. E eles foram, se compadeceram daquele homem e convidaram aquele homem para ficar com eles ali. Olha só, foi a primeiro sinal de aqueles homens já estavam tocados no seu coração. Apesar de ainda não reconhecerem Jesus, mas se compadeceram daquele homem e convidaram aquele homem para ficar com eles, porque a noite já estava chegando, o dia já tinha acabado, já estava chegando a noite, já estava escurecendo. Olha que interessante, eles se preocuparam daquele homem continuar a sua caminhada sozinho, seguindo sozinho. Então convidou que ele ficasse em Emaús com ele. E Jesus aceitou, porque toda vez que nós convidamos Jesus, Jesus aceita. Todas as vezes que nós fazemos esse convite, fique conosco, Jesus. Ele aceita e ele fica conosco. Quando eu faço o evangelho no meu lar, é um convite. Que seja uma vez por semana, que seja todos os dias, Jesus fica conosco. Jesus se aproxima de nós, sempre ele está conosco. Nós é que nos distanciamos, nós é que não reconhecemos Jesus. Ele sempre está conosco. Numa oração, no Evangelho no lar, numa palestra na casa espírita, eu estou sempre convidando Jesus. E mais uma reflexão sobre isso. A noite já estava chegando, o dia já tinha terminado. A gente pode fazer essa reflexão sobre o que estamos vivendo hoje, no ano de 2025, na atualidade, sobre a transição do nosso planeta, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A noite já está chegando. O dia já está terminando. Era o anoitecer. Nós estamos passando por um momento assim, difícil. A noite chegando, prenunciando momentos escuros, momentos mais difíceis. E nós estamos com esse cuidado de convidar Jesus para ficar conosco nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nos sentimos sobrecarregados por esse momento de transição no nosso planeta. Nós estamos convidando Jesus a ficar conosco, como aqueles dois companheiros que iam para Emaús, e Jesus aceitou o convite e ficou com eles. E eles se reuniram para ceiar, uma pequena refeição, depois da caminhada longa, e Jesus pegou o pão, abençoou aquele pão e repartiu o pão, compartilhando com aqueles dois companheiros o pão. Nesse momento que ele repartiu o pão, que ele ofereceu o pão àqueles dois companheiros que caminhavam com ele, os companheiros reconheceram Jesus, porque ali Jesus ofereceu o pão espiritual, o alimento espiritual. E eles que já estavam envolvidos com a vontade de ajudar aquele homem que estava com eles, que eles não reconheceram que era Jesus, mas já com o coração pronto para ajudar, quando ele reparte o pão, ele divide o alimento espiritual com aqueles rapazes, aqueles dois rapazes, eles
no seu coração, no seu íntimo, reconhecem Jesus. Que possamos todos nós convidar Jesus para ficar conosco, acolher Jesus no nosso lar, no nosso coração, na nossa mente, estar sempre dirigindo o nosso pensamento, as nossas orações para Jesus, porque Jesus está sempre ao nosso lado, caminhando ao nosso lado, e nós não percebemos que Jesus está ali. E quando aqueles dois companheiros lá em Emaús reconhecem Jesus, Jesus some. Espiritualmente, ele se retirou daquele ambiente, porque o que ele queria era resgatar aqueles dois discípulos dele que se afastavam de Jerusalém, que se afastavam da cidade da paz, sobrecarregados e aflitos, se afastando, que seja também um conselho para cada um de nós. Quando passamos por uma dificuldade maior, quando passamos por uma enfermidade, por uma separação, por uma morte prematura de uma pessoa querida, as pessoas, por vezes, nós, a humanidade em si, nós nos afastamos de Jesus, quando deveria ser o contrário. Nós permanecemos, usando Jerusalém como a cidade da paz, aquele que nos aproxima de Jesus. Nós nos afastamos da casa espírita, nós nos afastamos do Evangelho de Jesus, nós nos afastamos dos ensinamentos de Jesus. Que possamos sempre lembrar que nesses momentos difíceis, a nossa posição deve ser de retornar, preencher a nossa vida com a proximidade de Jesus. Convidar Jesus para ficar conosco. Não nos esquecemos que quando o dia já declina, quando a noite se aproxima, como aconteceu lá em Emaús, e acontece atualmente nessa transição planetária, o dia declinando, a noite chegando, que possamos sempre nos fortalecer, nos engrandecermos na nossa fé para acompanharmos Jesus, para reconhecermos a presença de Jesus junto de nós. E Jesus, quando ele se afasta espiritualmente dos discípulos, que os discípulos reconhecem que era Jesus, que receberam de Jesus um pedaço desse pão que Jesus repartiu, compartilhou com os amigos, com aqueles dois amigos, esses discípulos voltam para Jerusalém. Outro ensinamento lindo. Eles voltam, eles estavam se afastando, mas eles voltam, eles retornam, que toda vez, trazendo para os nossos dias, por algum motivo que estivermos aflitos e sobrecarregados, nós nos afastarmos de Jesus, nos afastarmos de Jerusalém, a cidade da paz, que possamos retornar, fazer o caminho de regresso, nos preenchermos de Jesus. Isso é de grande valor, porque aqueles dois discípulos lá, que estavam em Emaús, quando voltaram para Jerusalém, eles reencontraram os 11 apóstolos, 11, porque Judas já havia se separado deles, né? Já estava no mundo espiritual. Os 11 apóstolos de Jesus e outros discípulos reunidos, a portas fechadas, se reuniram outra vez. Então, isso dá uma força. Aqueles dois se reuniram, aquele grupo que foi diretamente ligado a Jesus. E aquele grupo só se fortaleceu mais. Mais um ensinamento para a gente.
Eu já ouvi pessoas falarem assim: ah, eu, eu passei por um dissabor muito grande, me afastei da minha casa espírita. Não, é lá na casa espírita, no nosso trabalho espírita, no trabalho de estudo, no trabalho assistencial, que nós vamos encontrar os 11 apóstolos de Jesus figuradamente, aqueles que nos fortalecem, que nós nos unindo, nos fortalecemos, nós nos completamos. Isso é fabuloso, você saber que você se completa com esse encontro de corações unidos a Jesus, reconhecendo Jesus, aceitando Jesus, vendo Jesus, sentindo Jesus. Isso é muito importante para a nossa decisão. Nós vamos ler aqui especificamente o item 2 e fazermos uma reflexão sobre esse item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. A doutrina de Jesus veio nos ensinar a ter fé no futuro, confiar na justiça de Deus. Jesus é a confiança em Deus, a fé no futuro. Temos certeza que a vida continua e com a justiça de Deus. Isso é fabuloso, isso é fantástico, essa compreensão do que Jesus veio nos ensinar. E aqui continua: sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso. Olha o peso do fardo, como Jesus fala, com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Que dificuldade a pessoa que não acredita na continuidade da vida, a pessoa que não tem esperança. É um peso enorme. O fardo é enorme. E quando você não acredita na vida que se prossegue, você fica muito preso aos bens materiais. E aí sim, você acumula bens materiais, fica nessa preocupação. Aí o fardo é pesadíssimo. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Estamos fatigados, mas sabemos que Deus é justo. Nós sabemos que a vida continua. Eu tenho uma sobrinha neta, Malu, um canto de criança, bem miudinha. Ela, sobre a fé no futuro, a certeza da vida que prossegue, ela perguntou para a mãezinha dela: mamãe, você tem certeza que a gente não morre? A vovó não está morrida? Ela usou esse termo. Não está morrida, não sabe nem falar direito. E a mãe explicou: não, é verdade, filhinha. A gente não morre, a vovó continua. Ela vive, ela pode estar aqui junto de nós, a gente só não está vendo. Aí a Malu falou assim para minha sobrinha, né, para a mãe dela: mamãe, para você ter certeza disso, você pergunta ao Google. Então, ela está na atualidade. Perguntar ao Google, né? Só falou perguntar à Alexa, porque é a criança já tendo essa noção em tenra idade, essa orientação dos pais, passando essa verdade maior, que é importante nós termos conhecimento
dessa verdade. E a doutrina espírita, a abençoada doutrina espírita, que nos esclarece, que nos mostra o caminho mais certo, é a chave, né? A chave para a nossa transformação moral. E aí continua aqui, ó. Entretanto, faz depender a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada, na lei por Jesus ensinada. É uma condição, é uma condição. Nesse alívio que nós vamos sentir quando Jesus nos oferece esse consolo, esse alívio, tem uma condição. É a observância da lei de Deus. Mas esse jugo é leve e suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. A observância da lei. Que possamos ter em nossas mentes. Jesus nos alivia, Jesus nos consola, Jesus está sempre conosco, sempre caminhando ao nosso lado. Nós, às vezes, não vemos Jesus, não reconhecemos Jesus, nos distanciamos de Jesus, mas a observância da lei de Deus, lá na questão 614 de O Livro dos Espíritos, na terceira parte, né, que fala que se deve entender por lei natural, ou lei divina, a lei de Deus. Essa observância da lei que Jesus fala, que Jesus nos trouxe. Aí os espíritos respondem a Kardec: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Nós só somos infelizes quando nós nos afastamos da lei de Deus. E é a observância dessa lei, quando nós nos sintonizamos, nos encaixamos na lei de Deus, que principalmente na questão das leis morais, né? A última, a lei de justiça, de amor e de caridade, que resume todas as outras leis de Deus, deve ser o nosso norte, a observância dessa lei de justiça, de amor e de caridade, que foi o que Jesus nos ensinou. Por isso que ele nos consola, por isso que ele nos acolhe, por isso que ele nos envolve. Jesus, quando certa vez caminhava com os seus apóstolos e chegou num lugar muito ermo, distante, e ele resolveu é, subiu no morro, no monte, para orar e mandou que seus apóstolos atravessassem o lago para o outro lado do mar da Galileia, do lago de Genezaré. E eles foram de barco e Jesus subiu a um pequeno monte para orar, que Jesus sempre orava a Deus, o nosso Pai, o Pai de Jesus. E quando ele acabou de orar, ele foi se aproximar dos apóstolos que estavam no barco atravessando o mar da Galileia. E ventava muito, as ondas estavam bravas. E Jesus, quando se aproximou do barco, os discípulos, os apóstolos dele, né, que estavam ali no barco, se assustaram, acharam que era um fantasma. E Jesus falou: não, sou eu. E eles reconheceram que era Jesus. E Jesus andava sobre as águas. Isso é fabuloso, né? E Jesus andando sobre as águas, sobre o mar, o vento batendo, e Pedro sempre, né? Pedro é intempestivo, né? E Pedro virou para Jesus e falou: se és tu que está caminhando sobre as águas, me chame para caminhar também, que eu também quero caminhar. E Jesus falou: vem. Ele foi, desceu do barco e caminhou um pouco, mas quando veio um vento mais forte, ele ficou com medo, ele duvidou. E ele começou a afundar. Aí ele pediu ajuda a Jesus.
E Jesus estendeu os braços para Pedro, como ele estende para todos nós. No momento que um vento bate forte em nossa vida, no momento de uma doença, no momento de uma dificuldade maior, Jesus estende. E Pedro segurou nas mãos de Jesus ali, naquele momento. E Jesus levou Pedro até o barco e abraçou Pedro, acolheu Pedro, como acolhe a todos nós, como nos conforta, nos abraça. E Jesus nos prometeu um consolador, um outro consolador, que é o Espiritismo. O Espiritismo que nos traz o esclarecimento, traz mais algumas coisas que nós ainda não tínhamos capacidade de aprender na época, e mais alguma coisa, mais alguma verdade da lei de Deus, nos trazendo para nos esclarecer, para nos mostrar o caminho, para sermos caminhantes como aqueles dois companheiros que caminhavam para Emaús, para confiarmos em Jesus, mesmo na hora que a tempestade vem, que o vento bate em nossas vidas, como aconteceu com Pedro caminhando sobre as águas. Jesus nos acolhe, Jesus nos abraça, Jesus nos consola, porque Jesus é o Cristo Consolador, o Cristo, nosso modelo e guia, nosso irmão maior. Que as bênçãos desse Cristo amado por todos nós esteja iluminando as nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, então, Marisa, por essa exposição para nós, que nos traz tanta emoção nesse mês, sobretudo no mês de Natal, né? Que realmente nós todos possamos nos lembrar, nesse mês, sempre do nosso Mestre Jesus. Ele que veio nos trazer essa consolação, tudo isso que foi colocado a nós hoje. Nós agradecemos também a todos vocês que estão aqui conosco, não esquecendo de dar, desculpe, pedindo novamente, mas o seu like, porque é nosso interesse, todos nós, que essa reunião seja compartilhada o máximo possível. Vamos renovar o nosso convite, né, para a próxima reunião, na próxima segunda-feira, sempre no mesmo horário, em que teremos sempre, durante esse mês, o nosso tema será o Natal de Jesus. Não percam, serão sempre reuniões com esse tema, o tema do nosso Mestre Jesus. Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Todos nós, mais uma vez, unidos pelo pensamento. Mestre Jesus, nós lhe agradecemos, Mestre, de todo o coração, por essa oportunidade proporcionada por Ti e por nossos benfeitores, os benfeitores da nossa casa que trabalham em Teu nome, da Sua Pleiade, Mestre querido. Nós pedimos, nesse mês em particular, que seja um mês de paz, Mestre. Nós precisamos tanto da paz que nos dissestes que nos traria. Que só através de Ti teríamos esta paz. Precisamos tanto, Mestre querido, do Seu consolo, das palavras que nos trouxeste, em particular, nas bem-aventuranças. Muito obrigado, Mestre querido, muito obrigado. Que dezembro seja mais um mês de paz. Renovamos esse nosso pedido. E, mais uma vez, também, em nome de nossos benfeitores, que nos permitem que estejamos aqui, reunidos nessa casa, em Teu nome sempre, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus.